Olá, eu me chamo Luciano Andrei Schadler, sou engenheiro civil e perito de engenharia. E hoje vou falar sobre ensaios de estanqueidade. Muito bem, as edificações, elas estão muito mais verticalizadas, os projetos estão muito mais arrojados, as esquadrias, principalmente as janelas, elas têm tecnologias cada vez mais avançadas de fabricação, de instalação, de colocação. No entanto, nós temos visto uma crescente demanda em relação a infiltrações, não apenas por janelas, mas também por fissuras, trincas e outros elementos que nós só descobrimos com um ensaio muito simples que necessita de pouquíssimo equipamento e o pessoal não precisa ter um treinamento elaborado. É o teste de estanqueidade. Esse teste é realizado de uma forma muito simples, muito fácil. Basta ter duas pessoas e uma mangueira, obviamente, um ponto com água. Então, um dos operadores, vamos chamá-lo assim, posiciona a mangueira em um ponto na fachada onde se suspeita que esteja sendo o ponto de entrada da água que está, então, por sua vez, provocando aí a infiltração na edificação. E uma outra pessoa que está do lado de dentro do imóvel, então fica monitorando para ver se naquele ponto que está sendo molhado ocorre a respectiva infiltração, a entrada da água. E a água, ela pode percorrer caminhos os mais inusitados possíveis. É muito comum o cliente chamar o perito alegando que existe uma infiltração em determinado ponto e em cima daquele ponto há um banheiro. Muitas vezes destroem o banheiro, quebram ele não apenas uma, mas várias vezes, procedem em inúmeros consertos, muitas intervenções e não resolvem o problema. Infelizmente, na prática, os profissionais que têm atendido os casos de demanda de infiltração têm usado o achismo como lógica casual. Não pode ser assim. Essa metodologia, ela oferece uma prática. Tem que ter o ensaio com a mangueira, com a água, para determinar o caminho da água e depois sim apresentar ao cliente um plano, uma solução de reparação daquele problema, porque senão, por óbvio, o cliente gasta e enseja aí o direito ao cliente de cobrar o profissional que lhe deu a dica errada. Então nós temos telhas que podem ter problemas, nós temos aí calhas e às vezes é necessário um volume muito grande de água para fazer esses testes. Então, alguns testes são realizados dentro dessa necessidade de pouca água e fica um restante para, se não for descoberto, então, o problema com esses testes iniciais, então, em um momento de chuva, pode-se detectar se porventura não foi feito nos testes anteriores. Mas os ensaios são imprescindíveis. Podem ter certeza, a chance do achismo estar correto é muito pequena e as despesas que ele pode provocar, os prejuízos financeiros são muito grandes e, claro, depois fica aquele prejuízo para o cliente. O profissional deve ter a consciência sempre de realizar esses ensaios. Eu tenho visto, principalmente quando ocorre infiltração,
que a água escorre por lâmpadas ou pontos elétricos, nós temos que fazer o caminho inverso dessa água. Há nas fachadas, na parte externa das paredes, muitas vezes tomadas a descoberto ou pontos onde existia uma arandela, ou ainda muito comum, onde existe uma máquina de ar-condicionado. Por ali entra a água da chuva, percorre a tubulação em um dos pontos de fragilidade, então é onde ela desce até o forro, até a laje, até a parede e dando a falsa impressão de que o ponto de entrada está muito próximo e às vezes está a 10 ou 12 metros. Eu já fiz muitas perícias relacionadas aí à infiltração, sempre utilizando esses métodos. Às vezes, quando é uma laje de cobertura, nós então enchemos a laje, uma lâmina aí de 4, 5 centímetros para estudar o comportamento da água. Então, profissionais, estejam atentos às metodologias, esqueçam o achismo, esqueçam aquele outro profissional que até passa a confiança, é certeza absoluta que está acontecendo isso daqui. Não, a engenharia é uma ciência exata e todo o nosso diagnóstico ele deve ser precedido de ensaios, assim como também são em outras áreas tecnológicas. Tá certo? Esse foi o meu recado de hoje. Muito obrigado por estar nos acompanhando e eu desejo a você tudo de bom e um ótimo fim de dia.